Boa noite, somos da Faculdade Lusófona de São Paulo e hoje vamos apresentar um trabalho multidisciplinar das matérias de Fisiologia 2, Patologia e Farmacologia, cujo tema é leucemia. Bom, a leucemia é uma neoplasia maligna que é caracterizada pela substituição de células sanguíneas normais por células imaturas, que interferem no crescimento de células da medula óssea que vão ajudar no desenvolvimento e proteção do organismo. Este câncer é bem agressivo e afeta principalmente a população pediátrica. Qual a causa da leucemia? A causa da leucemia continua desconhecida, mas existem fatores a ela associados como anomalia genética, fator genético, infecção pelo vírus leucocitário humano, presença de uma deficiência imune primária, exposição à radiação e substâncias químicas. Referente aos dados epidemiológicos da leucemia e uma estimativa de novos casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, de 2020, teremos 10.810 casos no Brasil, sendo que 5.920 são homens e 4.890 são mulheres afetados pela leucemia. Existem 4 tipos principais desta patologia. Elas se dividem em 2 grupos, as agudas e as crônicas, sendo elas leucemia linfóide aguda, leucemia linfóide crônica, leucemia mieloide aguda e leucemia mieloide crônica. As leucemias agudas, elas podem ser progressivas e agressivas, já as crônicas podem ter uma progressão mais lenta. Leucemia linfóide aguda. Em uma medula saudável, as células-tronco tornam-se maduras e adultas por meio do processo chamado diferenciação. Na leucemia linfóide aguda, surge um linfócito imaturo e danificado na medula óssea devido a um erro em seu material genético. Esses erros genéticos podem dar origem a uma célula blástica leucêmica que fica parada nos primeiros estágios do desenvolvimento celular. A célula blástica imatura não amadurece e não se transforma em uma célula sanguínea funcional. Os erros genéticos fazem com que a célula mutante cresça e se divida continuamente, ao passo que uma célula saudável cessa de se dividir e acaba morrendo. Cada linfoblasto que surge depois do aparecimento da leucemia tem o DNA mutante e se multiplica incontrolavelmente. Os blastos leucêmicos rapidamente se acumulam na medula óssea, suprindo o desenvolvimento de células sanguíneas normais e saudáveis. Consequentemente, há um acúmulo de linfoblastos que não funcionam e poucas células sanguíneas maduras. Os sintomas mais comuns são fadiga, letargia, dorócia, pirexia e palidez. Leucemia linfóide crônica. Tudo acontece quando os linfócitos, por conta de um erro genético, passam a se desenvolver de forma descontrolada e param de realizar suas funções. A leucemia linfóide é considerada crônica porque essa alteração provoca o crescimento desordenado de linfócitos B, que geralmente não impede a produção das células normais. Ou seja, ao mesmo tempo que há uma produção de células com problemas, causando acúmulo na medula óssea, por outro lado, o processo de fabricação e maturação das células saudáveis continua acontecendo. É importante salientar que a leucemia linfóide crônica é uma doença adquirida e não hereditária. Ainda não se sabe o motivo para o seu surgimento, mas na maior parte dos casos, ela atinge pessoas com mais de 50 anos. Não há registro de crianças que tenham sido diagnosticadas com a doença. A leucemia linfóide crônica pode causar sintomas durante anos, sendo gânglios linfáticos inchados, fadiga e maior propensão ao surgimento de hematomas. Leucemia mieloide aguda. Na leucemia mieloide aguda, existe uma série de mutações genéticas nas células-tronco mieloides que resultam na formação de blastos, células que ficam presas nos estágios anteriores ao amadurecimento. Essas células não conseguem se tornar maduras e passam a se multiplicar de forma descontrolada. Os blastos também se desenvolvem rapidamente na medula óssea e passam a atrapalhar o desenvolvimento de células saudáveis. Consequentemente, a medula óssea começa a ter uma quantidade enorme de blastos. O número de células saudáveis pode cair
e então o indivíduo começa a apresentar anemia, infecções e sangramentos. Os sintomas mais comuns são fadiga, febre, perda de apetite, falta de ar, infecção, lesões, manchas avermelhadas, palidez, perda de peso e sangramento. Leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica é um tipo de leucemia que progride devagar e envolve as células mieloides da medula óssea. Ela é classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma neoplasia mieloproliferativa, que é quando a medula óssea produz células sanguíneas em excesso. Pacientes com leucemia mieloide crônica apresentam uma superprodução de glóbulos brancos e normalmente têm uma evolução lenta no crescimento das células doentes ao longo do tempo. Isso pode causar anemia, fadiga, infecções, sangramentos, mal-estar, suor noturno, falta de ar, lesões, palidez, perda de sono e capacidade reduzida de se exercitar. Mas alguns pacientes são completamente assintomáticos e a doença é descoberta em um exame comum de sangue. Fisiopatologia da leucemia. A leucemia é uma doença que inicia-se sempre na medula óssea, o local onde as células sanguíneas são produzidas e, posteriormente, invadem o sangue periférico, podendo atingir vários órgãos do paciente que está com a doença. Os diversos tipos de cânceres são classificados de acordo com o tipo de tecido onde eles surgem. As leucemias surgem nos órgãos hematopoiéticos. Esses órgãos são medula óssea, linfonodos, ou seja, gânglios linfáticos, baço e fígado. No desenvolvimento celular normal, a célula normal acaba sofrendo por uma divisão celular e por assim por diante ela vai se dividindo até criar o tecido saudável, o tecido normal. Já no crescimento celular normal, a célula normal acaba sofrendo uma mudança genética. Após isso, ela acaba sofrendo uma divisão de células cancerígenas. Ela vai começar a se multiplicar, até se formar a neoplasia maligna. Neoplasia benigna. Como mostra aqui na imagem, ela tem pouca ou nenhuma atipia celular, que seria o baixo índice ou crescimento lento. As células crescem unidas, não se filtram em tecidos vizinhos. Ocorre a compressão de estruturas vizinhas, podendo provocar hipotrofia, e na maioria das vezes forma-se uma cápsula fibrosa, demilitando o tumor, o que favorece a reseção cirúrgica. Ela tem um crescimento lento do tumor, que garante que os vasos tenham desenvolvimento, assegurando uma boa nutrição às células. Esse fato impede degenerações, necroses, hemorragias, etc. Nesse tipo de neoplasia, tem-se ausência de produção de substâncias que levam à anemia. Ela tem baixa ação antipoliativa, comprometendo pouco a nutrição do indivíduo. Neoplasia maligna. Como mostra aqui na imagem, ela tem um alto índice mitótico, crescimento rápido do parênquima, o que não ocorre com os vasos sanguíneos, resultando em degenerações, necroses, hemorragias e úlceras. Ela tem um crescimento infiltrativo, não apresentando cápsula, e, em geral, elas são mais volumosas que as normais, sobretudo pelo aumento do núcleo. Na terceira imagem, vemos que a primeira coluna do tecido ele está normal. Na segunda coluna, ela tem alterações genéticas adquiridas, numéricas ou estruturais. A terceira coluna, ela tem uma expressão anormal dos proto-ocógenes. Na terceira, ela tem a perda do controle do ciclo, que seria a proliferação lenta e indefinida. Na quarta, ela tem a transformação maligna, dominância clonal. E na quinta, ela tem a neoplasia. Quimioterapia. A quimioterapia utiliza medicamentos anticancerígenos para destruir as células tumorais. Por ser um tratamento sistêmico, a quimioterapia atinge não somente as células cancerígenas, senão também as células sadias do organismo. De forma geral, a quimioterapia é administrada por via venosa, embora alguns quimioterápicos possam ser administrados por via oral ou diretamente no líquido cefalorraquidiano. Tratamento de medula óssea. Também chamado de transplante de células-troncos hematopoéticas, poderá ser uma alternativa a depender de uma análise criteriosa que inclui características da doença, o quadro do paciente, a idade, se há um doador compatível e dos riscos. O tipo de transplante a ser realizado é o alogênico, quando a medula vem de um doador 100% compatível.
Imunoterapia para a leucemia linfóide aguda. A imunoterapia é o uso de medicamentos para ajudar o próprio sistema imunológico do paciente a reconhecer e destruir as células cancerígenas de forma eficaz. Alguns tipos de imunoterapia são usados no tratamento da leucemia linfóide aguda em determinadas situações. Anticorpos monoclonais. Os anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imunológico do organismo para combater as infecções. Os anticorpos monoclonais produzidos em laboratórios são concebidos para atacar um alvo específico, como uma proteína sobre a superfície das células leucêmicas. Atumovimab é o tipo especial de anticorpo monoclonal porque pode ser anexado a duas proteínas diferentes simultaneamente. Uma parte do medicamento é ligada à proteína CD19, que é encontrada nas células B, incluindo algumas células de leucemia e linfoma. Outra parte é ligada a CD3, uma proteína encontrada nas células do sistema imunológico. Ao se ligar a ambas as proteínas, esse medicamento induz o sistema imunológico a atacar as células cancerígenas. Este medicamento é utilizado para tratar a leucemia linfóide aguda de células B. É administrado via intravenosa, como uma infusão contínua ao longo de 28 dias. Ele pode ser repetido por 2 semanas de descanso entre os ciclos. Devido ao determinado efeitos colaterais graves que ocorrem com mais frequência no início do tratamento, o paciente normalmente é internado em hospital ou clínica, pelo menos para os 2 primeiros ciclos. As opções de tratamento para a leucemia linfóide crônica podem variar de função da idade do paciente, grupo de risco da doença e a razão para o tratamento. Por exemplo, se existem sintomas. Muitos pacientes vivem longos períodos de tempo com a leucemia linfóide crônica, que em geral é muito difícil de ser curada e o tratamento precoce não aumenta necessariamente a sobrevida. Por esse motivo, os médicos geralmente aconselham a esperar que a doença esteja em estágio mais avançado ou o paciente esteja com sintomas para iniciar o tratamento. Esplenectomia. A esplenectomia é uma cirurgia para a retirada do baço. Pode ser realizada em casos nos quais o baço está muito aumentado, pressionando os órgãos adjacentes, e para melhorar alguns sintomas causados pela leucemia linfóide crônica. A esplenectomia pode também melhorar os valores hematológicos, diminuindo a necessidade de transfusões sanguíneas. Clorambucil. O clorambucil é um tratamento padrão e é um tipo de quimioterapia. Além disso, o tempo de tratamento foi estabelecido em 12 meses, ou seja, após esse tempo, o tratamento era interrompido e os pacientes mantinham seguimento com seu hematologista. Os resultados mostram uma redução de 67% da chance de progressão da doença ou morte. Quimioterapia. A quimioterapia utiliza medicamentos para destruir as células tumorais. Ela pode ser por via venosa ou por via oral. A quimioterapia é administrada em ciclos. Cada ciclo dura até 3 semanas e em seguida há um período de descanso para permitir que o corpo possa se recuperar. Transplante de medula óssea. Como citado no slide anterior, esse procedimento tem por objetivo de restaurar a habilidade do organismo em produzir células sanguíneas normais. Leucoferese. Nesse procedimento, o sangue passa através de uma máquina especial que remove os glóbulos brancos, incluindo as células leucêmicas, e retorna o resto das células sanguíneas e de plasma de volta para a corrente sanguínea. A leucoferese age rapidamente para diminuir o número de células leucêmicas. No entanto, sem tratamento adicional, como quimioterapia, para destruir as células cancerígenas, a contagem de células pode voltar a subir. Imunoterapia. A imunoterapia é o uso de medicamentos para ajudar o próprio sistema imunológico do paciente a reconhecer e destruir as células cancerígenas de forma eficaz. Dasatinib. É administrado por via oral, uma vez por dia, com ou sem alimentos. Dasatinib pode ser utilizado como o primeiro tratamento para a leucemia mieloide, mas também pode ser útil para os pacientes que não podem tomar imatinib, devido aos efeitos colaterais ou porque o mesmo não está fazendo o efeito desejado. Os possíveis efeitos colaterais do dasatinib parecem ser semelhantes ao imatinib, incluindo acúmulo de líquido,
diminuição das células sanguíneas, náuseas, diarreias e erupções cutâneas. Um efeito colateral importante que pode ocorrer é derrame pleural. Este efeito é mais comum em pacientes que tomam 2 doses por dia da medicação. O líquido pode ser drenado com uma agulha, mas pode se formar novamente, exigindo que a dose de disatinib seja reduzida. Nilotinib. O nilotinib é outro inibidor de tirosina quinase de segunda geração que tem como alvo a proteína BCR-ABL. Esse medicamento também foi usado inicialmente para tratar a leucemia mieloide em pacientes que não puderam usar o imatinib ou que não responderam a ele. É administrado por via oral. O paciente não pode comer qualquer coisa 2 horas antes e 1 hora após ingerir o medicamento. Como vimos nas outras leucemias, a mieloide e a linfóide, a quimioterapia está presente em todos os tratamentos, tanto a quimioterapia como o transplante. Cloridrato de hidarburicida é um agente antimitótico e citotóxico comumente utilizado em combinações em regimes quimioterápicos com agentes citotóxicos em esquemas quimioterápicos. O Rubicina está indicado para a terapia de indução de remissão ou consolidação de leucemia linfoblástica aguda em combinação com outros agentes antineoplásicos. As opções terapêuticas. Outras drogas também estão em desenvolvimento para o tratamento de pacientes resistentes ou intolerantes aos inibidores de segunda e primeira geração, particularmente contra a mutação T315. Bozotinib é um novo e ativo inibidor dual do SRC e do complexo ABL. O bozotinib é muito mais ativo que o imatinib e em algumas outras mutações. Vários estudos estão em andamento e parece ser uma droga muito promissora. Outras drogas ainda estão em fase de desenvolvimento, vão agir em vários outros alvos, como o RAS, o mTOR, a inibição do P210 e ainda outras opções. Para a leucemia mieloide crônica é muito parecido com os demais tratamentos das outras leucemias. O que difere vai ser a terapia com inibidores da tirosina quinase. Inibidores da tirosina quinase. A BCR-ABL é um tipo de proteína conhecida como uma tirosina quinase, presente nas células da leucemia mieloide crônica, fazendo com que as células cresçam e se reproduzam fora do controle. Os medicamentos que têm como alvo o BCR-ABL, conhecidos como inibidores da tirosina quinase, tornam-se o tratamento padrão para a leucemia mieloide crônica.